Olá, galera, aqui quem fala é a professora Viviane. Hoje eu vou falar para vocês mais um pouquinho referente à multiplicação de fração, tá? Para auxiliar aí meus alunos. Tem esse vídeo que é de multiplicação de fração e terá um outro vídeo que é de divisão de fração. Então, multiplicação de fração, galera, é muito simples. O que que a gente faz? Aqui nós temos duas frações. E o sinal da operação aí entre elas, que é o sinal de vezes, tá? Ele também pode ser representado pelo sinal, pela bolinha, tá? Que é o ponto. Ele também tem o mesmo significado. Então, aqui nós temos a fração 3/5 vezes 2/7. Qual que é o procedimento, galera? Nós simplesmente fazemos a multiplicação de numerador com numerador e denominador com denominador. Então, aqui, ó, quanto que é 3 vezes 2? 3 vezes 2 é igual a 6. Quanto que é 5 vezes 7? 5 vezes 7 é igual a 35. Tudo bem? Então, essa minha fração é uma fração irredutível. Professor, o que é fração irredutível? Fração irredutível, galera, é aquele tipo de fração que eu não consigo simplificar ela, tá? E ela também se torna uma fração própria, porque é onde o meu numerador é menor que o meu denominador. Tem casos que pode estar invertido, que o meu numerador seja maior que o meu denominador. E aí nós chamamos de fração imprópria. Porém, nesse caso, é uma fração própria, ok? Aqui tem mais 3 exemplos aqui para vocês de formas de fração irredutível. Então, o que a gente faz aqui? Geralmente, nós temos duas frações. Nesse caso, nós temos uma fração e um número sozinho. Então, nós temos 2/3 vezes 5. O que acontece, galera? É importante que vocês saibam que, apesar desse número 5 estar sozinho, existe um número 1 invisível aqui embaixo dele, tá bom? Se existe um invisível, eu tenho que saber isso e decorar isso daí na minha cabeça. E faço o mesmo procedimento. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 1, 3. Professora, consigo fazer a simplificação dessa fração? Não, porque em nenhuma tabuada você vai encontrar o resultado 10 e o resultado 3. Então, essa fração é uma fração irredutível também, tá? Eu não consigo simplificar ela. Galera, a palavra irredutível significa simplificar, tá? Simplificar. Tudo bem? Então, eu simplifico a minha fração. Esse caso dessa minha fração, ela é uma fração imprópria. O que é uma fração imprópria? Quando o meu numerador é maior que o meu denominador. Então, eu chamo ela de fração imprópria. Ok? Temos esse outro caso aqui, porque eu pus um caso com um número sozinho depois do meu sinal de vezes e um com antes. Porém, o procedimento é o mesmo. Tenho que lembrar que embaixo do meu 1 e do meu 9, desculpa, existe um invisível, mas ele tá aqui. E faço a multiplicação normal. 9 vezes 2, 18. 1 vezes 3, 3 sozinho. Beleza? Professora, consigo fazer a simplificação desse número? Conseguimos. Por quê? Porque se vocês olharem na tabuada do 3, a tabuada do 3 tem tanto o número 18 quanto o número 3. Ou seja, eu vou simplificar ela por 3. Pro, mas não é vezes? Não, na tabuada do 3 você vai encontrar. Porém, você vai pegar 18 e dividir por 3. Quanto que é 18 dividido por 3? Dá 6. Quanto que é 3 dividido por 3? Galera, é importante vocês também saberem que o mesmo número que eu divido em cima é o número que eu vou dividir embaixo, tá? 3 dividido por 3, 1. O que acontece? Meu denominador é 1, eu não preciso colocar esse 1 aqui, tá? Quem achar que deve colocar, coloca, mas eu não tenho necessidade. Então, ou seja, meu número é apenas o número 6. Não tem como eu fazer simplificação porque ele está sozinho, então eu paro o meu cálculo aqui, tudo bem? Aqui embaixo, eu tenho uma fração de potência. Então, para calcular a potência dessa multiplicação. No caso aqui, eu tenho 2/5 elevados à potência 2. Como que eu faço? Galera, exatamente da mesma forma que vocês resolvem potência. A minha potência, no caso o meu expoente, informa para mim quantas vezes eu multiplico o meu número base por ele mesmo. Aqui no caso é uma fração. Então, eu vou repetir o número 2/5 duas vezes. Fazer 2/5
vezes, ó, lembra que eu falei que o ponto, tanto quanto o x, eles equivalem à mesma coisa na matemática. Então, 2 vezes, no caso aqui, 2/5 vezes 2/5. E fazer o mesmo procedimento da multiplicação. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 5, 25. Consigo simplificar? Não, não consigo, porque nem na tabuada do 4 e nem na tabuada, não só do 4, né? Mas em nenhuma tabuada você vai encontrar o número 4 e o número 25. Então, aqui eu paro a minha fração. Fração irredutível, galera, é somente quando eu consigo resolver. Tem frações que é redutível e tem frações que não é redutível, né? Então, aí, no caso, que eu consigo fazer a simplificação e tem outras que eu não consigo. Aqui, também tem um procedimento bem bacana, que é a referência do elemento inverso na fração, da multiplicação também. Lembrando que o elemento inverso, nós temos o elemento neutro. Qual número que é o elemento neutro? O elemento neutro é sempre o número 1. Professora, tá, mas aqui eu não vou ter que fazer 2 vezes 5 e 5 vezes 2? Não, por quê? Quando a gente vai fazer o elemento inverso da minha fração, vai estar escrito que eu quero o elemento inverso. Quando é o elemento inverso, o que é o elemento inverso? Eu tenho a minha primeira fração, 2/5. A minha segunda fração, o meu denominador da primeira se tornou o meu numerador e o meu numerador da primeira se tornou o meu denominador. Quando eu faço isso, automaticamente do elemento inverso, eu tenho que inverter a minha operação. O que estava multiplicando vai passar dividindo. Então, pense assim comigo. Quem quiser fazer direto, pode fazer direto, que é da forma cruzada. Quem quiser colocar agora da forma certinha, fiquem à vontade. Mas aqui eu vou fazer da forma direta para vocês saberem. Então, aqui, ó, eu vou fazer 2 dividido com 2. Aqui, eu vou usar a divisão, porque é o elemento inverso. 2 dividido por 2, 1, certo? E aqui também, denominador, divido o meu numerador. 5 dividido por 5, 1 também. Automaticamente, galera, quando eu tenho o meu denominador é 1, eu não coloco o meu denominador, eu coloco apenas o meu número 1, tudo bem? E aqui, no caso, eu tenho uma outra opção que eu escrevi. Qual é o inverso de 7/12? Galera, o inverso de 7/12 é o quê? É eu colocar o meu denominador para numerador e o meu numerador para denominador. Então, aqui, se a minha fração é 7/12, o meu inverso de 7/12 é o quê? 12 sétimos, tá bom? E aqui faz o mesmo procedimento de cruzamento, de divisão, resultado final sempre 1. Beleza, galera? Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo.